Estimados irmãos e irmãs, agradeço muito pela atenção indispensada de cada um dos amados irmãos. Agradeço muito pela reverência, pelo silêncio, pela atenção em todo o transcurso de nossa reunião. Aliás, se eu lhes perguntasse, não precisa responder, apenas para meditarmos. Mas se eu lhes perguntasse o que você veio fazer hoje na igreja, como você responde para si mesmo? Certamente que alguém assim diria: hoje eu vim buscar mais santificação para o meu espírito, mais pureza para a minha alma. Parabéns, aqui você está no lugar correto para isto. Certamente que alguém diria: eu vim à igreja com o propósito de orar, de buscar a Deus. Ou eu vim porque eu gosto muito de louvar, de cantar. Alguém até mesmo diria: eu vim à igreja hoje porque eu vim para encontrar os meus irmãos. Eu vim falar com eles. Parabéns, você está no lugar certo. Creia que o Santo Irmão Aldo está aqui, Jesus também. E estes nossos irmãos querem nos ouvir. E nem tão somente nos ouvir, eles querem nos ajudar, querem nos abençoar, querem abrir a nossa mente para que nós possamos os entender ainda mais, de maneira que vivamos somente para eles aqui nesta terra. Hoje nós teremos o grande privilégio, na mensagem, meditarmos justamente a respeito da consagração e da santificação. Uma vez, amados irmãos, sendo convertidos, estando no santo caminho, precisamos dia após dia nos vigiar, nos policiar a respeito dos nossos atos, das nossas condutas. Porque dia após dia nós precisamos nos santificar ainda mais. O reino dos céus nos aguarda, mas para lá entrarmos, ó queridos irmãos, é preciso viver em pureza aqui nesta terra. Como bem sabes, no reino dos céus existe condições para, de acordo com a vida da pessoa aqui nesta terra, receber o galardão. Nós poderemos sermos santos, ou ter um grau ainda maior de santidade, ou seja, mais santo. E existem aqueles também que alcançaram ou que alcançarão o galardão de Santíssimo, como a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os profetas. Galardões, amados irmãos, especiais. Por conseguinte, para que nós possamos lá chegar, lá entrar, é preciso dia após dia buscarmos a santificação do nosso espírito. E atenção, o apostólico jamais pode ter em seu coração o pensamento: ah, se eu chegar no descanso, para mim está muito bom. Se eu ficar num cantinho lá no reino dos céus, para mim já está muito bom, queridos irmãos, queridas irmãs. Principalmente se tratando a respeito do descanso de Deus, o nosso Pai, aquele lugar onde as pessoas vão aprender ainda para se santificar, para merecer o reino dos céus, não é lugar para o povo apostólico. Nós precisamos viver em santidade já aqui nesta terra para merecermos galardões no reino dos céus. Não o descanso, um lugar onde as pessoas estão aprendendo ou irão aprender
para entrar no reino dos céus. Por conseguinte, eu acredito que todos nós, todos vocês, senhores e senhoras, vieram a esta reunião com este propósito de buscar mais consagração. E assim será, se esta realmente é a nossa fé, ó querido irmão, ó querida irmã. Muito tem Deus, o nosso Pai, para nos conceder. Basta nós fazermos por merecer e buscarmos com fé. Eis o que está no boletim desta semana. A santificação nos leva a sermos sempre vencedores nas lutas da vida. Sim, ó queridos irmãos, a santificação já nos dá esta garantia de sermos vencedores já aqui nesta terra. Não é que o corpo do apostólico não irá sofrer com as consequências da vida terrena, mas o fiel irá vencer todas as lutas. Ainda que em algum momento este fiel pareça um fraco, ele será forte. Aliás, essas são palavras do amado apóstolo São Paulo. Quando sou fraco, sou forte. Mesmo estando ele lá na prisão, parecendo um derrotado para os outros, ele se fazia mais forte ainda. E o reino dos céus estava a seu favor. Por conseguinte, o que Deus, o nosso Pai, também espera de nós, amados irmãos, é principalmente a vitória do nosso espírito, a vitória do nosso espírito. Mesmo porque este corpo um dia irá tombar, irá ser destruído. Este corpo não herdará o reino dos céus. Mas o espírito santificado será importado, será levado para o reino dos céus. O que Deus importa é com o Espírito que está dentro de nós. Isto é o que Ele garantirá para a vida eterna, para todo sempre. E a santificação, a consagração, nos concede esta garantia de que assim viveremos para a eternidade. Mais à frente, em nosso boletim, assim nós iremos ler. O que significa santificação? Temos a resposta, é a prática da boa conduta, do amor ao próximo, tratando bem todas as pessoas, sem distinção, como verdadeiros filhos de Deus. É a prática da boa conduta, amados irmãos, que faz transparecer em nosso ser um ser santificado. Não é apenas o fato de irmos à igreja que estaremos sendo garantidos para o reino dos céus, mas todos os nossos atos serão contados. Os nossos atos dentro da igreja, os nossos atos dentro de nossa casa, lá em nosso trabalho. E é preciso, amados irmãos, com muita cautela, dia após dia, procurarmos entendermos o ministério da Santa Avó, do irmão Aldo e de Jesus, nosso Senhor. Sabe por que eu lhes digo isto? Porque nem todas aquelas pessoas que viram Jesus, que andavam com Ele, o entendiam. Não compreendiam a Jesus e não tratavam todas as pessoas sem distinção, mas em alguns momentos faziam distinção. A saber, em um dado momento, quando Jesus está caminhando e as pessoas lhe acompanhando, e então tinha ali um homem pobre, um homem maltrapilho, um homem que mendigava o pão, cego, sujo, que estava à beira do caminho, e Jesus estava passando.
uma quantidade de pessoas expressiva também lhe acompanhando. E aquele homem então ouviu aquele movimento, percebeu que algo diferente estava acontecendo, então ele perguntou: o que está vendo? Alguém então lhe diz: é Jesus quem está passando. Aquele homem cego, por nome Bartimeu, então começa a clamar: Senhor, Senhor, filho de Davi. Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, como eu lhes disse, nem todos que acompanhavam Jesus, nem todos que foram ou vão à igreja, têm a prática das boas condutas e, em alguns casos, tratam pessoas fazendo distinção. Ali estavam algumas pessoas que não compreendiam Jesus. Então diziam àquele homem, a saber, Bartimeu: cala-te, Bartimeu, não importune o mestre. Sabe por que assim dizia? Como eu lhes disse, porque não compreendiam ainda Jesus. Jesus queria acolher e quer acolher a todos, amados irmãos. Seja cegos, aleijados, pedintes, prostitutas, como Ele acolheu. Ele quer acolher, Ele está oferecendo a mudança de vida, não que Ele quer que as pessoas continuem naquela vida, acolher, mas para mudança de vida. Então Jesus ouviu o clamor daquele homem e, voltando-se para trás, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Olha a sabedoria de nosso Senhor Jesus. É claro que Jesus sabia o que aquele homem mais queria. Ele sabe do que está dentro do nosso coração, não é mesmo? Então ele pediu que queria enxergar, ele queria ver. Mas ver o mal para poder se desviar e ver o bem para seguir. Esta é a sabedoria que Deus, nosso Pai, dá aos convertidos. E uma vez estando aqui dentro do templo, nós temos a responsabilidade de darmos bom exemplo em nosso dia a dia, exemplo de santificação e consagração. Caso contrário também, como nós iremos ver aqui mais à frente deste boletim, isto também nos será cobrado. Mas eu leio então a mensagem contida no boletim que fala a respeito da importância da consagração e da santificação para o apostólico vencer as lutas da vida. Nos dizendo assim: estimados irmãos e irmãs, a santificação nos leva a sermos sempre vencedores nas lutas da vida. Além de consagrados e dedicados ao nosso bondoso Deus e Pai, pois nos dá o direito de sermos amparados e protegidos na luta contra o mal e seu terrível poder enganador e tentador, que leva à desobediência das leis divinas do amor, da lealdade e da sinceridade, atingindo o sagrado dever da santificação. O que significa a santificação? É a prática da boa conduta, do amor ao próximo, tratando bem as pessoas sem distinção, como o verdadeiro Filho de Deus. Não se pode fazer distinção de ninguém, pois todas as pessoas são valiosas para Deus o Pai e para todos os seus santos. Na santidade de cada filho de Deus se exige a prática dos bons costumes e da boa maneira de tratar o seu semelhante. Pois todos nascem com seu espírito criado por Deus em santidade, isto é, a imagem e semelhança do Espírito Santo. Por isso, ao criar o ser humano, Deus o Pai, com Jesus nosso Senhor e o Divino Espírito Santo, disseram assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com o objetivo de formar santos para a sua glória, o seu reino, aqui nesta terra. Estimados irmãos e irmãs, qual foi a missão que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram à nossa igreja? Foi de preparar santos para a glória de Deus. E qual é a base de nossas ações?
é a doutrina de nossa igreja, que veio dos céus através de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus Pai nos fala através desses santos e do Santo Apóstolo São Pedro, em sua primeira carta, dizendo assim: porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada na terra. Portanto, prezados irmãos, esta também é a nossa mensagem, a mensagem da Igreja Apostólica. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. No lar, na família, na igreja, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar. Vivendo conforme nos ensinaram estes santos poderosos, pois vivendo em santificação, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas, pois a obediência tem um grande valor diante de Deus e de seus santos. Sendo honestos com as pessoas, esta maneira de viver lhes trará muito mérito diante de Deus e dos homens. Saibam ser respeitosos com todas as pessoas, indistintamente. Não façam acepção de pessoas, pois todos são iguais diante de Deus. Vivendo assim, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas. Caso contrário, ou seja, não procedendo desta maneira, nada podem esperar, pois a desobediência impede a graça de Deus e de seus santos, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E eles nada poderão fazer em favor, pois esta é a perfeita justiça de Deus o Pai. Obedeçam à nossa disciplina em todos os seus aspectos, com amor, devoção e gratidão, pois somente assim obterão consagração, santidade e salvação. Sejam consagrados e dedicados ao bem e à sua igreja, pois a Igreja Apostólica é o tabernáculo de Deus entre os homens. Façam o bem, ó amados, e não olhem a quem. Este é o ensino que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ensinaram a todos e continuam ensinando, pois querem o nosso bem e a nossa salvação. Creiam, irmãos, nestes ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo, pois são vida, paz e saúde para todos aqueles que se propõem a viver em total obediência e consagração. Amem nossa igreja, sua doutrina, sua disciplina. Compareçam sempre às nossas reuniões e busquem a paz. Busquem a paz vivendo em amor. Sejam sempre bondosos, pois vivendo assim, seus dias de vida serão prolongados nesta terra e ao final herdarão a eternidade de suas almas. Estes são os nossos votos de paz, amor e muitas felicidades para seu lar, sua família e para todos os que convivem ao seu redor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como aqui está escrito, qual foi a missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de Jesus nosso Senhor? Salvar almas para Deus o nosso Pai, não é mesmo? Qual é a nossa missão como povo apostólico nestes dias? Também colaborar, amados irmãos, para a salvação de almas para o reino dos céus. Colaborar inclusive com o nosso exemplo, continuamente em nosso dia a dia. A consagração, a santificação tem uma importância muito grande na vida daquele que se diz filho de Deus. Não basta apenas dizer, amados irmãos, é preciso viver. Não basta apenas dizer, é preciso viver a santificação.
É preciso viver a vida de um filho de Deus nesta terra. Olha o que nosso Senhor diz, está escrito lá em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém virá ao Senhor. Entenderam? Ele diz, esforcem-se. É preciso esforço, ó queridos irmãos. Não pensem que Jesus, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo irá nos levar e colocar no trono. Não é assim. Deus, o nosso Pai, ofereceu a terra prometida, mas os homens precisaram de caminhar e caminhar por muitos anos. Chegou em uma situação em que tinha o mar à frente e os seus inimigos atrás. E agora? Deus, o nosso Pai, amados irmãos, Ele abre o mar, mas é preciso nós caminharmos, é preciso darmos os nossos passos. Ele não irá nos transportar para o outro lado do mar. É preciso caminharmos, precisamos nos esforçar para vivermos em paz com todos também, diz aqui a palavra de nosso Senhor. Porque muitas vezes, amados irmãos, é preciso um grande esforço para nós conseguirmos a paz com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Muitas vezes alguém irá te magoar, irá, como diz o ditado, pisar no seu calo. E se você não for sábio, se você não tiver a inspiração do reino dos céus, você vai maltratar essa outra pessoa mais do que o que ele fez para si. Mas se você tiver a unção do Espírito Santo, se você tiver a presença do irmão Aldo, da Santa Vó em sua vida, você irá agir diferente. Porque você irá orar, você irá agir completamente diferente, você irá ficar em silêncio, você irá meditar, você irá buscar nos céus a resposta para as coisas. E a resposta certa virá para a sua pessoa. Sem santidade ninguém virá ao Senhor, diz aqui a palavra de Deus, o nosso Pai. Sem santidade nós não vemos grandes vitórias. Os obstáculos não se transpõem, amados irmãos, de nossa frente. As montanhas não se transpõem. Mas Jesus, nosso Senhor, garantiu que se tivermos em santidade e fé, se nós dissermos para a montanha, mova-se do meu caminho, ela irá se mover. E agora, temos tido esta fé? Temos tido esta prudência em nosso dia a dia? Sede santo em toda a vossa maneira de viver, diz aqui, no seu lar, no seu trabalho, na igreja, onde estiverem. Não podemos, amados irmãos, viver uma vida, vamos dizer assim, uma vida mais ou menos. Sabe aquela pessoa que não está nem lá e nem cá? Alguém diz que é como aquele que está em cima do muro. Ele pensa que o muro não tem dono, mas o muro também tem dono. E sabe quem é o dono do muro? Jesus não é não. Jesus, ele não constrói muros, ele não faz cercas, mas ele abre caminhos. Então, não pensem ou não fiquem em cima do muro enganado. Fique com Jesus nosso Senhor, fique com a Santa Vó, fique com esta igreja. Sendo honestos com todas as pessoas, esta maneira de viver lhes trará muito mérito diante de Deus e dos homens. Sim, aquele que diz, sou apostólico, ele precisa ser honesto. Aliás, é muito feio ver uma pessoa que está sempre na igreja, uma pessoa que diz ser um apostólico, mas que é um desonesto em sua vida, que no seu dia a dia quer apenas para si, quer todo o lucro para a sua pessoa. Muitas vezes não tem prudência e quer
prejudicar alguém para ter lucro para si próprio. Queridos irmãos, o que deve importar para o Filho de Deus nessa terra é uma vida de santificação. As coisas desta terra que os nossos olhos podem ver, isso para Deus nada tem valor. Nada tem valor. E para nós, até certo ponto tem valor, porque nós necessitamos de muitas coisas, não é mesmo? Mas nós não podemos sacrificar o nosso espírito, a nossa vida santificada, ao ponto de querer desfazer do outro para termos lucros, digamos. Mas nós devemos importar primeiramente com a vida prudente, com a vida de santidade, sendo honestos em nosso viver. Agora veja o que diz aqui à frente. Não façam acepção de pessoas. Eu lhes citei aquele exemplo de Bartimeu. As pessoas fazendo acepção daquele homem. Não façam acepção de pessoas, porque para Deus nosso Pai, o que importa é o que está dentro de cada um de nós. Nós, seres humanos, não conhecemos o ser interior de um e do outro, não é mesmo? Conhecemos o ser externo, as atitudes externas de cada um. Mas Deus conhece o íntimo, conhece o interior, conhece o espírito. Por isso não faça acepção de pessoas, pois todos são iguais diante de Deus. Deus criou todos nós com o mesmo amor, com o mesmo objetivo, com o mesmo desejo. Todos nós somos semelhantes diante de Deus. E vivendo assim, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas. Caso contrário, diz aqui o nosso ensino, caso contrário, ou seja, não procedendo desta maneira, nada podem esperar, pois a desobediência impede a graça de Deus e dos seus santos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sim, ó queridos irmãos, a desobediência impede, existe ali uma barreira para que Deus o Pai haja na vida daquela pessoa. E eles, como está escrito aqui, eles nada poderão fazer, a saber, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e Deus nosso Pai, eles nada poderão fazer em seu favor, pois esta é a perfeita justiça de Deus, o nosso Pai. Eles nada podem fazer na vida do ímpio, do pecador, do injusto, do maldoso. Eles nada podem fazer. Lembra daquele exemplo que nosso Senhor Jesus citou a respeito do rico e de Lázaro? Lázaro era um pobre que mendigava o pão, mas que ao morrer recebeu o reino dos céus. O rico era um avarento que ao morrer foi ficar nas trevas. Então nosso Senhor diz ali que em um dado momento, aquele rico que agora estava nas trevas, que agora se tornou um pobre para sempre, contemplou o Lázaro no reino dos céus, gozando de toda a glória. E então, aquele que estava nas trevas pede a Nosso Senhor que deixe que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para colocar em sua língua. Tão grande era o seu sofrimento. O que Deus diz? Deus diz naquele momento que existe uma barreira entre os céus e aquele outro reino. E que ele, Deus, nada podia fazer, já que agora a sua condenação já existia. Nada ele, Deus, podia fazer. Inclusive aquele que estava nas trevas pediu para que Deus, nosso Pai, oferecesse uma outra condição para que os seus parentes se convertessem, que ressuscitasse dentre os mortos um profeta para lhes converter. Mas Deus nosso Pai disse que isso não seria feito, mesmo porque
não necessitaria, porque já tinha pessoas incumbidas, pessoas preparadas para ensinar a respeito. Mas o ponto que eu quero chegar e que eu elenquei é justamente este. Existe uma barreira entre os céus e a terra, e o reino das trevas não age no reino dos céus. Então, você é dos céus? Se você é dos céus, se você tem a Santa Voz, tem o Santo Irmão, então as trevas não irá lhe abater, não irá lhe prejudicar. Mas alguém diz assim, então por que fulano sofreu tanto, fulano está sofrendo? Queridos irmãos, queridas irmãs, é justamente neste momento que muitas vezes Deus nosso Pai prova a nossa fé. Em alguns casos, Ele até deixou pessoas viver dificuldades para mostrar para a humanidade que confesse e vence. Confesse e vence. Lembra do exemplo de Jó? Era um homem prudente, um homem bondoso, um homem justo. Mas Deus, o nosso Pai, deixou ele passar por algumas intempéries para mostrar à humanidade que, não perdendo a fé, tudo se vence nesta terra, ó querido irmão, ó querida irmã. Por conseguinte, fiquem somente neste santo caminho e levem consigo este ensino de nosso Senhor que Ele fez se registrar no Apocalipse capítulo 22, versículos 11, 12 e 14. Encerro essa mensagem lembrando este ensino precioso, para que nós estejamos mais fortalecidos nesta fé, mais destemidos, mais corajosos, quando nosso Senhor diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha o que diz nosso Senhor: eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. E o santo continue a santificar-se. Sim, ó querido irmão, santifique-se dia após dia. Porque como diz nosso Senhor aqui, o galardão eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vejam que o que esta igreja ensina é a mais perfeita justiça de Deus nosso Pai. Precisamos termos obras para recebermos galardão. Por conseguinte, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Lavar as vestiduras é justamente aprender a respeito da vontade de nosso Senhor, aqui nesta terra, a respeito de uma vida santificada e prudente, viver isto. Isto é lavar as nossas vestiduras. E então, entre na cidade pelas portas. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, o nosso Pai, reine sempre em sua vida. E que a bênção da Santa Vó Rosa seja sempre o seu consolo. Que a direção do nosso santo e querido irmão Aldo esteja sempre a seu favor, para que todos nós possamos sempre vencer. Saúde e paz é o que eu lhes desejo em suas vidas. Amém. Convido a todos, amados irmãos, para ficarmos em pé, para que possamos passar para o momento da oração. Com muito amor em nosso coração, cantemos o hino de número 85, Nossa Oração.
Teremos neste momento alguns minutos para fazermos a nossa oração segundo o propósito do nosso coração. Com muita fé, oremos todos. Amém. Iremos neste momento cantar um hino, dando graças ao nosso Senhor Deus pela oportunidade e por esta igreja tão bela e tão santa. Graças, graças a Deus. Vamos orar, encerrando a nossa reunião. Bondoso Deus, onipotente, Pai Criador, que alegria tão grande, ó Senhor Deus, está em nosso coração, por podermos participar de mais esta reunião de Tua Santa Igreja, a Igreja Apostólica, de podermos meditar nos Teus sábios ensinos a respeito da vida de santidade aqui nesta terra. Ó Senhor Deus, que todos nós levemos para o nosso dia a dia estes ensinos tão belos e tão sábios, e que nós façamos a diferença, ó Senhor, quando indagado ou quando for necessário a respeito da Tua santa vontade. Mãe Virgem Maria Santíssima, eis aí este povo que Te ama, ó Santa Mãe, e que ao orar suplica a Tua graça, a Tua bênção, a Tua divindade, a Tua bondade. A Senhora é Santa Mãe e tem um coração tão piedoso. Eu Te peço, abençoe todos esses que neste momento clamam com fé por Ti. E para esses que têm os seus nomes aqui nessa caixa de pedido de oração, ó Santa Mãe, abençoe-os, livra-os do mal. A Senhora é Mãe bondosa, miraculosa, tem o poder e a graça de ajudar todos que creem em Ti e que creem em Teu Filho Jesus. Muitos foram aqueles que pediram para que colocasse os seus nomes aqui nesta caixa de pedido de oração. São o nome dos Teus filhos, nome das pessoas que Te amam. Protejam-os, livra-os do mal, ó Santa Mãe. Santa, santa e querida avó, ao encerrar esta reunião, ó Santa Avó, eu entrego todos estes Teus filhos aos Teus santos cuidados. Abençoe cada um de nós, ó Santa Avó, para que nós sejamos prudentes, obedientes, santificados em nosso dia a dia, que o bom exemplo esteja sempre lá, ó Santa Avó, onde estivermos, para que assim, então, possamos colaborar com esta obra de redenção e salvação. Santo e querido irmão Aldo, que a Tua direção seja uma constante em nossa vida, irmão Aldo, que o Senhor possa iluminar o nosso caminho e nos conduzir com esta mão tão forte para o reino dos céus. Certo, ó Senhor Deus, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua santa misericórdia, que existe e existirá para toda a eternidade, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém.